Bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre aqui matutando, ainda sobre a prisão do Bolsonaro. De manhã eu fiz um vídeo menorzinho sobre isso, agora vamos fazer um mais completo. Tá todo mundo dizendo que é uma cortina de fumaça. Sim, é óbvio que é uma cortina de fumaça, é óbvio. Sabe? Mas é bem mais do que isso, é bem mais complexa essa cortina de fumaça. Então vou começar pelas coisas menores. Por exemplo, o Lula tomou uma derrota absurda internamente essa semana, que foi o projeto de lei antifacção, que acabou com as regalias dos presos, acabou com a moral dos presos, sabe? Agora 40 anos de cadeia é 40 anos de cadeia. Não vai ter progressão de regime para faccionado, não vai ter visita íntima, não vai ter moral, não vai ter mais auxílio reclusão, que eu acho que é uma coisa indecente dar um auxílio reclusão pro ladrão que mata, rouba, estupra, enquanto a família que foi roubada, assassinada ou estuprada não ganha nada. O governo paga pro ladrão, mas não paga pra vítima. Isso é imoral em tantos níveis que eu não consigo conceber. Mas o Lula, o esquerdista, defende. Lembre-se disso quando estiver discutindo com o esquerdista. Tá bom? Então o Lula tomou essa derrota acachapante. Ele, no máximo, com todos os esforços e dinheiro que ele gastou, ele só conseguiu tirar, equivaler facção criminosa a grupo terrorista. Mas o resto passou e ele está puto. A esquerda está puta. Segundo, a imagem internacional do Lula, que já não era boa, acabou. A imagem pública do Lula como homem internacional, resolvedor de problema, o cara acabou. Começou a acabar quando ele disse que ia acabar com a guerra da Ucrânia numa mesa de botequim, e dali pra frente foi só ladeira abaixo, com a tampa do caixão sendo a COP30. Tentaram usar o chanceler da Alemanha como cortina de fumaça também, não conseguiram, porque ele só falou verdade, ele não falou mentira, ele não falou mal do Pará, não falou mal do Brasil, ele falou mal da COP30. E tá todo mundo falando mal da COP30. Todos os repórteres, os banheiros de repórteres não tinham água. Só foi desgraça a COP30. Faltou luz, faltou água, sobrou incêndio, sabe? Sobrou alagamento. Faltou água para beber água no banheiro, mas sobrou água de chuva, sabe? Caiu marquise, pegou fogo 2 vezes, tudo que invadiu deu flechada, tudo que podia dar de errado na COP30 deu errado. E para piorar, não teve acordo. Não teve acordo de fechamento. Normalmente quando tem uma COP, tem um acordo no final, assim, dizendo, ó, resolvemos isso e isso. Não resolveram nada. Lula ainda foi lá para tentar salvar a COP, tentar fazer uma resolução final. Não adiantou porra nenhuma, pelo contrário, piorou. Porque tá uma negociação de diplomacia e de repente chega um presidente, você quebrou a hierarquia. E o Lula foi lá e quebrou a hierarquia, porque ele é um animal de rabo. Não tem educação nenhuma, não tem um mínimo de trato social. Em suma, a COP foi um fracasso. E, além da COP, além do projeto antifacção, Banco Master. O Banco Master é um banco que estava falido, quebrado, tão falido que valia R$1. Literalmente valia R$1. O BTG Pactual ofereceu R$1 para comprar ele. É o que acontece quando um banco está falido, uma empresa está falida. A outra oferece R$1 só para dizer que está pagando alguma coisa. Pega aquela empresa e vê o que pode fazer com ela. Beleza? Esse cara oferecia lucros astronômicos para seus correntistas, sabe, para seus investidores, e era tudo mentira, era tudo, ó, nuvem. Sabe, ele inventava créditos, ele inventava carteiras para poder vender, sabe, e ia pegando investimento aqui e ali e foi enrolando muita gente. E ele estava tentando desesperadamente vender o Banco Master para o BRB de Brasília, para o Banco Regional de Brasília, um banco estatal. Por que isso? Por que essa agonia toda? Por que um banco de Brasília ia comprar um banco falido, quebrado? Por causa dos interlocutores. Quem ele contratou para interlocutor? Michel Temer. O próprio, o vampirão, o supremo, aquele que vive acima e nas sombras no Brasil, é o Michel Temer. O Michel Temer é que puxa as cordinhas, ele é o titeriteiro, ele controla o circo. Lembre-se que o Alexandre de Moraes, o atual imperador do Brasil, que é quem realmente manda, está no bolso do Temer. É o Temer que puxa as cordinhas dele. Ele faz o que o Temer manda fazer, ou pelo menos sabe que ele está fazendo. E o Temer deu esse poder todo pro Xandão, e o Temer articulou a compra do BRB, do Banco Master, pelo BRB de Brasília. E tinha mais gente grande no esquema. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, tá no esquema junto com o Temer. Eu acho que o Guido Mantega e o Henrique Meirelles também, 2 ex-ministros da economia. E acho que o Mantega foi presidente do Banco Central também, se eu não me engano. Os dois acho que foram, né? Tô confuso, mas os dois eram grandes aí nos governos Dilma e Lula. E Temer, sabe? E para piorar, o escritório de advocacia responsável por essa compra, adivinha? É do Alexandre de Moraes, da Viviane Bassi de Moraes. Não pode dizer que é do Xandão, né? É o escritório Bassi de Moraes. Advogados, sabe? Sabe quanto Xandão e Viviane e essa galera aí ganhou para fazer essa interlocução do BRB? Da compra do BRB? 500 milhões de reais. R$500 bilhão. É muito dinheiro, camarada. Este é o primeiro escândalo de corrupção ao contrário. Normalmente um escândalo, um mega escândalo como a Lava Jato, começa lá embaixo. A Lava Jato tem esse nome porque começou com uma operação no Lava Jato, de lavagem de dinheiro.
de dólares. E foram subindo até chegar no STF. Quando encostou no STF, acabou. Não caia naquela história, ai, é porque não votaram a CPI da Lava Toga. Você realmente, o moleque do movimento Bunda Livre, acredita que a Lava Toga ia adiantar alguma coisa? Eu sei que vocês são pagos para ficar repetindo isso. Você realmente acredita nisso? Ou você só é mau caráter demais para admitir que o sistema tá pouco se fudendo pra CPI, pra Lava Toga, pra Constituição, pra lei? O Xandão limpa a bunda com a lei de manhã. Ele rasga a página da Constituição para limpar a bunda. Você realmente que CPI da Lava Toga ia tirar o Xandão? Se você acredita nisso, você é muito inocente, muito iludido, ou burro! Burro! Beleza. O Xandão é responsável, o escritório é responsável pela compra. Então você vê que é um negócio muito grande, já começou no Olimpo, já começou com os deuses. Então essa prisão do Bolsonaro foi providência. Ele ia ser preso. Eu sempre falei, se o Bolsonaro vai ser preso, o Xandão vai fazer prisão esportiva com o Bolsonaro. Vai aprender a tirar foto e depois soltar. Ou pior, deixar ele morrer lá dentro. Porque ele sabe da situação de saúde do Bolsonaro. O Bolsonaro não está legal. Sempre que eu tô fazendo live, nos vídeos, o nego pergunta, pô, Bolsonaro vai ser candidato ano que vem? Cara, eu falei, poxa, mesmo que ele seja solto, eu acho difícil por causa da saúde dele. Ele é um cara que toma uma facada, perdeu vários pedaços de intestino, porque foram 7 cirurgias, sabe? Ele vomita o tempo todo, ele tem refluxo o tempo todo, ele tem tosse o tempo todo, sabe? Como um homem desse vai governar? E agora eu acho que a saúde mental dele também foi afetada. Porque o Xandão prendeu dentro de casa um homem absolutamente inocente. Não existe crime, ele está sendo julgado por ele está sendo preso por um crime que é atribuído, que também não é crime, ao Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro não está no inquérito, ele não deveria. Isso é criminoso o que o Xandão fez. Só que, como eu disse, ele limpa a bunda com a Constituição, ele está cagando. Pra quem é retardado, acha que ele ia respeitar a CPI da Lava Toga, vai se fuder. Não tem outra palavra. Vão se fuder, sabe? Então, eles que precisavam destruir a imagem do Bolsonaro e conseguiram. Eles pegaram um homem inocente, prenderam, deixaram lá e finalmente condenaram para poder equivaler Bolsonaro e Lula. Para dizer, agora, ó, tá vendo? Ó? Bolsonaro e Lula são a mesma coisa. Os dois ficaram presos, já lá, ó, são iguais. Aí entra quem? PSDB. Xandão era do PSDB. Sabe? Essa galera do STF, a maioria é PSDB. O PSDB acabou por causa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro pegou o filão deles, que eles eram à direita. Nunca foram à direita, tá? Era o teatro das tesouras. O PT mais à esquerda, o PSDB mais ao centro, mas ainda à esquerda. Só que o Bolsonaro acabou com o teatro das tesouras. Acabou. Eles precisam voltar ao poder. Os tucanos precisam voltar para o poder. Então esse circo todo, e quando eu falo os tucanos, não é só os tucanos não. É o poder real de Brasília. Quem realmente manda no Brasil. Quem realmente manda no esquema. O Temer é uma engrenagem desse esquema. Existem engrenagens tão grandes quanto, ou talvez maiores, do que Michel Temer nesse esquema. E Bolsonaro foi só um boi de piranha. Bolsonaro foi um erro de percurso, que eles corrigiram usando o Lula. Tiraram o Lula da cadeia para tirar Bolsonaro do poder. Os funcionários tiraram o Bolsonaro do poder. Passaram os últimos 3 anos destruindo o Bolsonaro, usando o movimento Bunda Livre para acabar com o Bolsonaro, usando a mídia, a imprensa, a esquerda para acabar com o Bolsonaro. O Bolsonaro agora acabou. Carta fora do baralho. E infelizmente eu tenho que dizer isso. Por causa da saúde. Eles conseguiram destruir a saúde do cara. O símbolo jamais vai acabar. O Bolsonaro vai ser lembrado por décadas. Como o cara que realmente fez florescer a direita no Brasil. Fez florescer o conservadorismo no Brasil, sabe? Uma opção de verdade no Brasil. Jamais será esquecido. Mas fisicamente, eu não creio que o Bolsonaro estará apto. Era o que eles queriam. Agora que eles já tiraram o Bolsonaro, vão virar as facas pro Lula. Agora eles vão tirar o Lula do poder. Que o Lula só deveria ter ficado 2 anos. Ele só servia para tirar o Bolsonaro. Mas o Lula se empolgou e tá rendendo demais. Por mais que eles tentem proteger o Lula já rendeu demais, já destruiu demais o Brasil. Se deixar o Lula no poder, ele vai quebrar a vaquinha, vai matar a vaquinha. Aí o sistema que se alimenta da vaquinha, que precisa da vaquinha viva, a vaquinha é o Brasil, caso você não tenha entendido, vai tirar o Lula agora e vai aparecer como alternativa. O sistema está dizendo que a alternativa é o Tarcísio. Eu não acredito nisso. Tarcísio é a alternativa da direita. Tarcísio, Zema, Caiado, Cleitinho, Ratinho. Tem muitas opções. O Bolsonaro criou vários líderes que podem se eleger tranquilamente. Mas eu acho que o cara mais palatável para eles é o Tarcísio. Ou eles querem fazer você acreditar nisso. Que o Tarcísio é do esquema. Eu não acredito que o Tarcísio seja do esquema. O Tarcísio é leal ao Bolsonaro de verdade. Ele sempre agradeceu e foi o primeiro a sair em defesa do Bolsonaro. Então, mais pro sistema, talvez ele seja o melhor, porque ele é o mais digerível, mais próximo do que eles querem. Não brigando com ele já tá bom. Eles não querem um cara que briga com eles, que nem o Bolsonaro brigava com o sistema. Não brigando com o sistema tá bom. Ou eles vão puxar algum rato da cartola, algum coelho da cartola aí, sabe? Pra poder botar alguém diferente na briga, porque isso ainda não acabou. A gente ainda não tá em 2026, a gente não tá nem perto da eleição ainda. Mas eles consideram já Bolsonaro carta do baralho e anotem o que eu tô falando. Lula é a próxima carta fora do baralho.
Lula já deu também, já acabou a validade do Lula. E nisso quem sofre é o Brasil. Porque o Bolsonaro foi o primeiro presidente que deu um suspiro de liberdade para o Brasil, retirou impostos. Quantos presidentes na vida de vocês viram acabar com um imposto sequer? Nenhum. Ah, o Bolsonaro não privatizou. Privatizou para caralho. O Bolsonaro privatizou muito. Mais que o Fernando Henrique. Muito mais. Não fez mais porque a Câmara não deixou. Porque o sistema não quis. Porque o sistema precisa de estatais, sabe? E como eu falei, Bolsonaro foi o boi de piranha perfeito. O Lula foi o segundo boi de piranha, que vai ser sacrificado agora logo depois de Bolsonaro. Eles vão deixar essa gracinha do Bolsonaro preso aí para Bolsonaro morrer. Eles sabem que Bolsonaro vai morrer preso. Eles precisam do Bolsonaro morto politicamente e fisicamente, sabe? Só que eu acho que estão criando um mártir. Bolsonaro vivo pode ser um problema, mas Bolsonaro morto vai virar um mártir. Ele vai ser lembrado para sempre pelo ideal dele, tá bom? Eu acho que eu me estendi um pouquinho demais, mas mais ou menos é isso. Sim, é uma cortina de fumaça, mas é uma cortina de fumaça muito mais complicada do que estão querendo fazer parecer, sabe? Esse esquema do Banco Master é um escândalo ao contrário. Começou de cima, no Olimpo, para baixo e vai render muito ainda. Ou eles vão fazer um escândalo ainda pior para abafar o escândalo do Banco Master, que eu acho que mesmo a prisão do Bolsonaro não vai ser o suficiente. Pegaram o Temer, pegaram a capivara muito grande do Temer dessa vez, para deixar passar batido. Tá bom? Me estendi um pouco aí, mas é muito assunto para falar realmente. Curte, comenta, republica. Comenta o que você acha disso, tá bom? Porque dessa vez doeu. E lembre-se, o que essa galera que está comemorando agora, essa maldade que estão fazendo com o Bolsonaro, que isso é uma sentença de morte, lembre-se desses esquerdistas que estão aí te zoando, te sacaneando, querendo, ai, agora, não sei o que. Lembre-se deles. Essas são as pessoas que, se pudessem, fariam isso com você. Se essas pessoas que estão sacaneando o Bolsonaro tivessem você na frente deles, elas fariam isso com você. Por isso que eu não debato mais com esquerdista, não discuto mais, não dialogo mais. Eu quero que eles se arrombem, se lasquem e se fodam. Me perdoe pelos palavrões, mas não tem como falar de outra maneira dessas pessoas tão mais assim nesse mundo. Não tem mais. Minha paciência acabou. O Olavo de Carvalho novamente estava certo. Não se debate com quem quer te matar. E eles querem todo mundo que é inimigo deles morto. E possivelmente os amigos também, porque toda vez que a esquerda chega ao poder, ela fuzila todo mundo que era os cabeças da revolução. Porque se revoltaram contra os outros, vão se revoltar contra eles também. Então eles cortam todas as cabeças, principalmente dos professores e dos intelectuais. A hora deles sempre chega, tá bom? Minha paciência acabou. Foda-se os esquerdistas. Foda-se. Perdoa os palavrões, mas eu falo os palavrões que as pessoas querem falar e não conseguem, tá bom? Pobre Brasil. E aí, o que você acha disso aí? Curte, comenta, dá a sua opinião também e republica. Muito obrigado e até.